abençoa o nosso canto, dê a vida aos moribundos, abençoa aos poderosos, a família dos teus amados, como a mim que nos ouviam. Tem os teus filhos bem abrigados. Glória a Deus. Aleluia. Glorificado seja o teu nome, Senhor, Senhor e Rei dos Reis. Aleluia. Glórias a Deus. Vamos louvar o hino 15 da harpa. Glória a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Oh, com céu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu, e seu sangue verteu pra salvar o tão pobre pecador. Foi na cruz, outro dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora eu me alegro em sua luz. Eu ouvi a falar dessa graça feita, que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu tudo me fiz, converteu e eu não fiz ao Senhor, pegou e morreu na cruz. Foi na cruz, outro dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua
e agora eu me alegro em sua luz. Glória a Deus. Glória, 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 glória. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glorificado, exaltado seja o Senhor dos Exércitos. Aleluia. 547 lá. Glória a Deus. Nosso rei está voltando. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Os fiéis são transladados, seu trabalho aqui findou, a carreira desses anos, nesta vida já cessou. Do Senhor os bons cedeiros terminaram seu valor, a colheita completou-se, é a vida do Senhor. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando para o santo trasladar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia, Ele vem nos buscar. Desta terra está subindo os remidos para o céu, ao encontro dos filhos que aparece além do véu. E o tempo está deserto, sua pregação cessou, é notícia em toda parte, Jesus Cristo já voltou. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando para os santos trasladar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia, Ele vem nos buscar. Os remidos vão subindo, é a festa celestial, todo o céu está se abrindo, não tem vindo ser igual ao som de muitas águas, nós ouvimos ressoar. Aleluias ao Cordeiro, vamos indo para o ar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando para o santo trasladar. Sim, o Rei está voltando,
soando, a trombeta está soando para o santo transladar. Se o rei está voltando, o rei está voltando. Aleluia, ele vem nos buscar. Glórias a Deus. Aleluia. Glorificado seja o teu nome, Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Glórias a Deus. 422 na aleluia. 422 tá? Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Aleluia. O céu não entra pecado, fadiga, tristeza nem dor. Não há coração quebrantado, pois todos são cheios de amor. As nuvens da vida terrestre não podem agora alcançar no reino de gozo celeste que Deus fez pra me preparar. E veio pra mim da cidade, Jesus me dará um lugar, com crentes de todas as idades, a Deus ele sempre louvar. No céu tenho muitas saudades das glórias que lá he de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu ver meu Senhor, rodeado de grande esplendor. Pagar não é necessário a casa que lá he de ter, meu eternal vestuário no céu nunca vai se romper. Jamais viverei em pobreza, abrigo no meu santo lar. Havia bastante riqueza, da qual poder estudar. Irei eu pra minha cidade, Jesus me dará um lugar, com crentes de todas as idades, a Deus ele sempre louvar. No céu tenho muitas saudades das glórias que lá he de ver. Oh, que gozo vou ter no ver meu Senhor, rodeado de grande esplendor. No céu, no devaneio, enterros não hão de passar, sepulcros jamais são reunidos, os mortos não vou encontrar. Os velhos serão transformados, mudados nós vamos ficar, mandados por Deus espalhados no céu para sempre brilhar. Irei eu pra da cidade, Jesus me dará um lugar, com crentes de todas as idades, a Deus ele sempre louvar. No céu tenho muitas saudades das glórias que lá he de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu ver meu Senhor,
Glórias a Deus. Aleluia. Glorificado e exaltado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos concedeu a oportunidade de estarmos na casa do Senhor esta noite. Aleluia. A paz do Senhor para a igreja, né? Mais uma vez. Glórias a Deus. Que alegria, né? De poder estar na casa do nosso Senhor. De poder estar nos árvores do Deus vivo. Aleluia. Glórias a Deus. E poder louvar, adorar, celebrar o seu santo nome. Glórias a Deus. Somos privilegiados nesta noite. Aleluia. Por essa oportunidade. Aleluia. Porque muitos não tiveram essa oportunidade, né? Neste dia. Ou muitos não podem ter, né? Devido a muitas das vezes situações que se encontram. E nós temos o privilégio e a oportunidade de estar na casa do nosso Pai. Aleluia. Poder agradecer e engrandecer o nome do Senhor. Amém? Glórias a Deus. Vamos ouvir o presbítero Guilherme? Fazer a palavra devocional nesta noite, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Paz seja Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Louvado e exaltado é o nome, aleluia, do Senhor. Aleluia. Vamos abrir, aleluia, vossas Bíblias, aleluia, no livro de Juízes. Glória a Deus. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Juízes, capítulo 7. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia. Deus poderoso. Juízes, capítulo 7, versículo 1, que diz: Então Jerubbaal, que Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele havia, e se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que tinha o arraial dos midianitas para o norte, no vale, perto do alteiro de Maré. E disse o Senhor a Gideão: Muito é o povo que está contigo, para eu dar os midianitas em suas mãos, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Aleluia, somente, aleluia, até aqui. Glória a Deus, louvado e exaltado é o nome, aleluia, do Senhor. Aleluia. Todos eu creio, aleluia, que conhecem um pouco, aleluia, desta passagem. Aleluia, louvado seja Deus, que fala, aleluia, sobre um exército. Aleluia, louvado seja Deus, que estava se preparando. Aleluia, louvado e exaltado é o nome, aleluia, do Senhor. Mas, aleluia, o Senhor, Ele conhece, Ele sabe, aleluia, louvado seja Deus, o coração, aleluia, o caminhar, a capacidade, aleluia, de cada um, aleluia, louvado e exaltado é o nome, aleluia, do Senhor, aleluia, e diz a palavra do Senhor, aleluia, que, aleluia, o Senhor, aleluia, falou para este homem, aleluia, louvado seja Deus de Deus. É muitos homens, aleluia, louvado e exaltado é o nome do Senhor, para ir, aleluia, nesta batalha. Vamos diminuir um pouco, aleluia, destes soldados. Aleluia, louvado e exaltado é o nome do Senhor. E diz a palavra do Senhor, aleluia, louvado seja Deus, que, aleluia, o Senhor falou para Gideão, aleluia, pergunte, aleluia, de quem, aleluia, aquele que está com medo, aquele, aleluia, louvado seja Deus,
que não, aleluia, está encorajado, aleluia, para ir nesta batalha. Aleluia, louvado seja Deus. E diz a palavra do Senhor, aleluia, que, aleluia, louvado seja Deus, uma grande parte, aleluia, louvado seja Deus, se não me falha a memória aqui, acho que está escrito, 22 mil, aleluia, louvado e exaltado é o nome do Senhor, desistiram, somente 10 mil ficaram, aleluia, louvado seja Deus. Aqueles 22, aleluia, desistiram, aleluia, aleluia, da batalha, aleluia, louvado e exaltado é o nome do Senhor. E diz a palavra do Senhor que, aleluia, o Senhor falou, aleluia, ainda para Gideão, aleluia, ainda é muito homem, aleluia, para seguir, aleluia, nesta batalha, aleluia, para que eu dê, aleluia, este povo em suas mãos, aleluia, louvado seja Deus. E o Senhor, aleluia, continuando, aleluia, louvado seja Deus, a falar, aleluia, com Gideão, aleluia, louvado seja Deus. Quando, aleluia, louvado, exaltado é o nome do Senhor, eles pararam, aleluia, para beber água, aleluia, mas o Senhor já tinha falado, aleluia, aqueles que abaixar, aleluia, para lamber, aleluia, a água, aleluia, estes não estão preparados, aleluia, louvado seja Deus, para ir nesta batalha. Aleluia, louvado e exaltado é o nome, aleluia, do Senhor, aleluia, e diz a palavra do Senhor, aleluia, que ali, aleluia, só sobrou 300, aleluia, só sobrou 300, aleluia, homens, que, aleluia, não se abaixaram, aleluia, para lamber a água, se ajoelharam e trouxeram a água, aleluia, até, aleluia, sua boca, para, aleluia, se refrescar, para matar, aleluia, se saciar, aleluia, louvado seja Deus. Dali o Senhor tirou aqueles 300 homens, aleluia, somente, aleluia, para ir naquela batalha. Aleluia, louvado e exaltado o nome, aleluia, do Senhor. Você vai entender, aleluia, aleluia, eu também vou entender o que o Senhor quer falar, aleluia, conosco nesta noite. Aleluia, louvado e exaltado é o nome do Senhor. Aleluia, não todos voltaram, aleluia, louvado seja Deus, somente aqueles 300, aleluia, escolhido, aleluia, louvado seja Deus, pode ir, aleluia, foi os escolhidos para ir naquela batalha. Aleluia, então o Senhor continuou a falar, aleluia, com aquele homem Gideão, aleluia, louvado e exaltado é o nome do Senhor. Ele continuou, aleluia, a falar, aleluia. Vamos, aleluia, louvado seja Deus todos, aleluia. Cada um pega, aleluia, uns pegou tochas, outros pegou, aleluia, louvado seja Deus, alguns instrumentos, aleluia, louvado seja Deus, aleluia, e comunicou para aqueles 300. Vamos, aleluia, acompanhe-me, aleluia, o que eu vou fazer, aleluia, todos vocês venham, aleluia, e faça igual, aleluia, louvado e exaltado é o nome do Senhor. Então eram 300 homens, ele se separou em 3 partes, aleluia, louvado e exaltado é o nome do Senhor. E, aleluia, o Senhor falou, aleluia, louvado seja Deus, para que aqueles homens, aleluia, louvado seja Deus, que na noite, aleluia, se não me falha a memória, aleluia, meia-noite, aleluia, louvado seja Deus, para ir nesta batalha. Aleluia, louvado seja Deus. Olha o que interessante. Aleluia, louvado seja Deus. Venha acontecer. Aleluia, louvado seja Deus. Porque diz a palavra do Senhor que, aleluia, os inimigos, aleluia, era tantos, aleluia, que era como se fosse areia da praia. Aleluia, com tantos homens. Aleluia, louvado seja Deus. E os homens, aleluia, de Gideão eram somente 300. Aleluia, louvado seja Deus. E quando, aleluia, Gideão, aleluia, com o seu exército, pequeno exército, aos olhos do homem, aleluia, louvado seja Deus, porque aos olhos do Senhor, aleluia, a grande multidão estava indo, aleluia, ao encontro, aleluia, daquele povo, aleluia, louvado e exaltado ao nome do Senhor.
E eu vou te dizer mais algo, aleluia, louvado seja Deus, quando, aleluia, tem algo para acontecer, aleluia, quando tem algo para vir contra ti, aleluia, eu quero te dizer, aleluia, louvado seja Deus, que se o Senhor, aleluia, está no controle na minha e na tua vida, aleluia, nós, aleluia, não precisamos se levantar, porque o Senhor que cuida de tudo, aleluia, louvado seja Deus, e não foi diferente, aleluia, na vida deste povo, aleluia, louvado seja Deus, diz a palavra do Senhor, aleluia, que quando eles começaram, aleluia, a tocar, aleluia, aquelas, aleluia, instrumentos, com aquelas tochas de fogo, aleluia, louvado seja Deus, o exército inimigo, aleluia, começou a imaginar, aleluia, que fosse uma multidão que estava indo no encontro deles, aleluia, e diz a palavra do Senhor, aleluia, que eles se amedrontaram, começaram a correr, aleluia, louvado seja Deus, e eles começaram a morrer a fim das próprias espadas, aleluia, do próprio exército. Sabe que isso é a mão de Deus, aleluia, sobre a vida daquele, aleluia, louvado seja Deus, que o busca, aleluia, que não importa, aleluia, o que se levantar contra a minha, a tua vida, aleluia, eu te digo que não precisamos, aleluia, louvado seja Deus, nós, aleluia, agir, aleluia, somente confiar em Deus, aleluia, que é Ele que age em minha, em tua vida, claro, aleluia, que tem certas ocasiões que nós precisamos, aleluia, fazer algo, aleluia, louvado seja Deus, mas calma aí, vamos pedir entendimento ao Senhor, porque, aleluia, nem tudo, aleluia, louvado seja Deus, porque muitas das vezes nós, aleluia, quebramos a cara, porque colocamos, aleluia, a carroça na frente do burro. Aleluia, louvado e exaltado é o nome do Senhor. Diz a palavra, aleluia, do Senhor que, aleluia, aqueles homens, aleluia, louvado seja Deus, não precisou, aleluia, matar aqueles exércitos, que quando eles viram, aleluia, aqueles 300 homens vindo com aquelas tochas, com aqueles instrumentos, eles viam aquela multidão maior que a multidão, olha aqui, diz a palavra do Senhor, que a multidão deles era como uma fosse areia na praia. Imagine então eles olhando para aqueles 300 homens e vendo que era mais ainda que a multidão deles, e na verdade era só 300, porque na verdade, aleluia, louvado seja Deus, os exércitos que eles estava vendo, era os exércitos, aleluia, sobrenatural que estava acompanhando, aleluia, aqueles 300 homens, aleluia, louvado seja Deus, e não precisou aqueles 300 homens, aleluia, matar aquela multidão, eles mesmos, ao morrer, eles mesmos se mataram. Podemos tirar isso para a nossa vida hoje em dia. Aleluia. Quantos problemas, aleluia, quantos se levantam contra nós. Quantos, aleluia, quantas multidões se levantam falando contra nós. Aleluia, louvado seja Deus. Quantos problemas, aleluia, tem se levantado, tentado, aleluia, nos amedrontar, aleluia, nos, aleluia, derrubar. Aleluia, louvado seja Deus. Mas basta, aleluia, nós confiar, aleluia, e obedecer, aleluia, a voz do Senhor. Porque se aqueles homens, aleluia, aqueles 300, não confiassem, aleluia, no que o Senhor falaste, aleluia, Gideão, aleluia, louvado seja Deus, eles iriam vencer essa guerra? Não, aleluia, temos que confiar, aleluia, por isso aqueles homens, aleluia, venceram a guerra, aleluia, assim é a nossa vida, vamos confiar, aleluia, colocar o Senhor, aleluia, louvado seja Deus, mesmo que para o homem, aleluia, louvado seja Deus, não tenha, aleluia, condições, aleluia, mas para o Senhor, aleluia, tudo é possível, aleluia, assim agradeço minha rica oportunidade, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Deus continue abençoando, bendito mulher. Trouxe uma palavra abençoada para a nossa meditação nesta noite, né? Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Uma palavra forte e poderosa, né? Muitas das vezes, para nós, né, como o presbítero falou, não tem jeito, é impossível, mas para Deus não é. Tudo que colocamos na mão do Senhor tem saída, né? Tem uma direção, né? E tem um propósito para acontecer. Aleluia. Glórias a Deus. Para Gideão e aqueles
de 300, aqueles soldados ou aquele povo imediatista eram como areia da praia. Aleluia, eram muitos. Mas quem ia pelejar por eles? Deus. E assim Gideão ouviu a orientação do Senhor e fez conforme o Senhor lhe ordenara. Glória a Deus. Que nós venhamos também fazer assim. Apresentar ao Senhor os nossos problemas, as nossas adversidades, tudo aquilo que nos preocupa, nos aflige, nos angustia. Aleluia, porque somos seres humanos. Mas principalmente, ouvir a orientação do Senhor. Fazer tudo aquilo que o Senhor nos ordenara fazer. Aleluia. Assim como Gideão, na passagem que o presbítero Guilherme trouxe nesta noite. Aleluia, glórias a Deus. Porque seria inútil, irmão, se Gideão não tivesse ouvido a orientação e a voz do Senhor. Então, é um grande, como que eu falo? É uma grande orientação que está sendo nos dada nesta noite através da palavra do Senhor. De sempre ouvirmos a orientação e a direção que o Senhor nos dá. Glórias a Deus. Louvado seja Deus. Vamos louvar a Deus comigo? Glórias a Deus. Esse hino o Senhor me deu nesta tarde. Glórias a Deus. Para louvar juntamente com os irmãos. É um hino bem antigo. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Sempre que eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção no privilégio que muitos tiveram de ver o seu rosto, sentir suas mãos. Eu também teria a mesma alegria de vê-lo bem perto, bem junto a mim. Olhar em seus olhos serenos e meigo, oh, como eu seria tão feliz assim. Eu queria saber como era o seu rosto, embora eu sinta que era muito lindo, inspirava fé e também confiança e dava a todos um gozo infinito. Ao ver as gravuras nos quadros pintados, aquilo que dizem ser o meu Senhor, meu ser não aceita o que estava na tela, porque é falsa inspiração do pintor. Não creio num Cristo vencido, cheio de amargura, semblante de dor. Eu creio num Cristo de rosto alegre, eu creio num Cristo que é vencedor. Um dia também o verei face a face, e assim eu creio pela minha fé. Oh, aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus como Ele é. Eu queria saber como era o seu rosto, embora eu sinta que era muito lindo, inspirava fé e também confiança e dava a todos um gozo infinito. Glórias a Deus. Aleluia. Em breve veremos nosso Senhor face a face. Aleluia. Cada dia se aproxima mais aquele dia. Aleluia. O nosso rei está voltando, irmãos.
Aleluia. O nosso Senhor está às portas. Glórias a Deus. A palavra do Senhor tem se cumprido nos 4 cantos da terra. Aleluia. Glórias a Deus. E uma palavra que eu sempre tenho que lembrar aqui, né? A parábola de Jesus que fala das 10 virgens. Aleluia. Glórias a Deus. Até pouco tempo o presbítero Guilherme trouxe essa palavra aqui para a nossa meditação, irmãos. Aleluia. Temos que ficar, irmãos, ser como as 5 virgens prudentes, aguardando, aleluia, o noivo, aleluia. Os sinais da vinda do noivo estão aí, aleluia. A cada dia se cumprindo, aleluia. Então nós temos que estar atentos, na torre da vigilância, atentos aos sinais da vinda do noivo. O dia e a hora ninguém sabe, somente o Pai. Mas nós, que estamos na torre da vigilância, estamos atentos aos sinais da vinda do noivo para buscar a sua igreja. Aleluia. Glória a Deus. Quem tem que vigiar, irmão, sou eu e você. Quem tem que estar na torre da vigilância é eu e você. Para que o inimigo das nossas almas não tome a nossa coroa. A nossa coroa, que é a nossa salvação, que já foi paga com o preço do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sangue vertido lá na cruz. Aleluia. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que nós venhamos estar alarmados. Que nós venhamos estar atentos a tudo que está acontecendo nos 4 cantos da terra. Aleluia. E uma coisa também, irmão, que eu também falo. Não vamos ficar distraídos. Essa geração está distraída. Distraída. Aleluia. Mas que nós não venhamos ficar assim. Mas venhamos ficar como as 5 virgens prudentes. Atentos. Atentos e alarmados. Contra a trombeta do carro. Nós venhamos estar preparados. Para que aquele dia não nos pegue de surpresa. Porque aquele dia virá. Aleluia. Glórias a Deus. E a Bíblia fala que não tardará. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Missionário de Deus, uma oportunidade. Em nome de Jesus, que Deus continue te abençoando. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Jovem Gustavo, está com a oportunidade nesta noite para fazer tudo aquilo que o Espírito Santo de Deus colocar em seu coração. Em nome de Jesus. Essa depois do Senhor. Amém. Seja louvado, deixa de dar. Glória a Deus. Abandona este mar, onde pode naufragar. Abandona esse mundo de horror. A maré te levará, o teu barco quebrar. Oh, aceita Jesus Salvador.
convalidei. Não me já Jesus, quem te chama para a luz, abandona esse mundo de horror. Se existe tem nada, não te poderás amar. Ó, chega Jesus, o Salvador. Abandona numa vez esse poderoso mar, hoje sem nada, no castigo eternal, desde morte não fatal, pode logo pecador converter. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Deus foi abençoando o jovem Gustavo, que trouxe um louvor nesta noite. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Eu não vou ser a preletora nesta noite, estou no intervalo para trazer a palavra, glória a Deus. Mas eu gostaria de deixar uma palavra que o Senhor também me deu nesta tarde. Está em Apocalipse 21, que fala do novo céu e da nova terra. Aleluia. Glórias a Deus. Somente para a meditação dos irmãos. Aleluia. E diz assim a palavra: então vi um novo céu e uma nova terra, pois já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que desce de Deus, que descia do céu, ataviada como uma noiva para o seu noivo. E ouvi uma grande voz vinda do trono que dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, e Deus habitará com eles, e eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles, e será o seu Deus. Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, pois as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado no trono disse: faço nova todas as coisas. E disse-me: escreve, pois estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. E quem vencer, herdará todas as coisas. E eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a promessa de Deus para mim e para a tua vida. Aleluia. E essa palavra, ela se testifica com aquela palavra que está escrita: que nada se compara com a glória que para nós há de ser revelada. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Todo sofrimento, toda angústia, toda adversidade que nós tivemos que passar enquanto estamos aqui, nada se compara com a glória que para nós está sendo preparada. Aleluia. E aqui o capítulo 21 nos fala, aleluia, uma nova terra, aleluia, um novo céu, aleluia, a cidade, a nova cidade de Jerusalém, aleluia. E nós estaremos para todo sempre, para toda a eternidade com o nosso Deus. Nós seremos o seu povo e ele será o nosso Deus para toda a eternidade. Aleluia. O versículo 7 diz assim: quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Glórias a Deus. Então, irmão, vale a pena nós estarmos aí lutando e vencendo a cada dia, né? Lutando, perseverando, com fé no nosso Senhor, aleluia, porque o que está sendo preparado para nós não se compara com nada que nós estamos passando aqui, aleluia, amém? Glórias a Deus. Em todo tempo sejam teus
Ele nunca falte sobre tua cabeça olhos de alegria para te renovar. Varão de guerra acabou de chegar, varão de guerra está neste lugar. Com esse as mãos para divulgar, azeite da glória para abençoar. A tua bênção acabou de chegar, a caminhada que ganhar, azeite puro para renovar. Com esse quer renovar. A tua bênção acabou de chegar, a caminhada que sairá, azeite puro para renovar. Com esse quer renovar. Vem conhecer Jesus, Ele vai te abençoar, Ele vai te restaurar, Ele vai te abençoar, Ele vai te restaurar. Essa é a noite da tua memória, merecer agora, hoje nada agora eu te dou Deus, abra tua boca, glorifica Deus. Essa é a noite da tua vitória, merecer agora, hoje nada agora eu te dou Deus, abra tua boca, glorifica Deus. Jesus, cavaleiro do céu, nunca vai dar beleza, no campo de batalha. Ele é Jesus, cavaleiro do céu, nunca vai dar beleza, no campo de batalha. Ele venceu a serpente perigosa, minha nação, meu Deus de poder, toda glória a Jesus nada eu, toda honra ao Filho dos Mares, Rei dos Reis, estrela-dragão, Deus é o Rei dos Reis, a estrela-dragão, sai a luz da tua vitória, quando nada mais poderoso, Deus te prometeu, a tua boca para glorificar Deus. Essa é a noite da tua vitória, quando nada mais poderoso, Deus te prometeu, a tua boca para glorificar Deus. Jesus, cavaleiro do céu, nunca vai na beleza, no campo de batalha. Jesus, cavaleiro do céu, na pedra preta, no campo de batalha. Ele venceu a serpente perigosa, e as nações viram seu grande poder. Toda glória a Jesus Nazareno, toda honra ao Filho dos Mares, Rei dos Reis, a estrela da manhã, Deus é o Rei dos Reis, a estrela da manhã, Ele é o Rei dos Reis, a estrela da manhã, Deus é o Rei dos Reis, a estrela da manhã. Glória a Deus, aleluia. Glorificado, exaltado seja o Senhor dos exércitos. Aleluias, aleluias. Quem é este que vem comandando cavaleiros que descem do céu? Quem é este que em toda peleja se levanta como um vencedor? Quem é este que até o mar pra viúvas se acalmar? Quem é este que faz da rocha água viva brotar? Ele é Jesus, que venceu a morte e nos faz vencedor. Ele é Senhor, que fecha a porta e ninguém pode abrir, mas quando Ele abre a porta pra ti, não há potestade que possa fechar. Ele é o Senhor.
Senhor, que venceu a morte e nos faz vencedor. Ele é Jesus, que fecha a porta e ninguém pode abrir, mas quando Ele abre a porta pra ti, não há adversário que possa fechar. Quem é esse povo? Que povo é esse? É esse povo que vai morar no céu. Quem é esse povo? Que povo é esse? É esse povo que vai morar no céu. Vai morar, vai morar, vai morar com Jesus lá no céu. Vai morar, vai morar, vai morar, vai morar, vai morar com Jesus lá no céu. Esse botão vai gente, esse dia verde, esse dia verde, esse dia verde, esse botão vai gente, esse dia verde, esse dia verde, esse dia verde. Liga, 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 liga nessa hora. Pede pra Jesus agora. Liga, 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 liga nessa hora. Pede pra Jesus agora. A vitória do Pai, esse dia verde. Dia verde, dia verde, a vitória ao Pai, esse dia verde, esse dia verde. Liga, 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 liga nessa hora. Pede, 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 pede pra Jesus agora. Liga, 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 liga nessa hora. Pede, 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 pede pra Jesus agora. Olha a entrada do anjo aqui nesse lugar. Olha a entrada do anjo aqui nesse lugar. Ele tem em suas mãos muita bênção vai pegar. Pegão seguro o anjo que receba a glória. Receba, receba, receba a glória. Receba, receba, receba a glória. Olha a entrada do anjo aqui nesse lugar. Olha a entrada do anjo aqui nesse lugar. Ele tem em suas mãos muita bênção vai pegar. Meu irmão segura o anjo e não deixa ele. Recebe a glória, recebe a glória, recebe a glória, recebe a glória. Mas as palavras do diabo e vai cabeça dele pelo sangue de Jesus. Satanás está derrotado. Está derrotado, está derrotado pelo sangue de Jesus. Satanás está derrotado, está derrotado, Satanás está derrotado pelo sangue de Jesus. Satanás está derrotado. Glória a Deus. Aleluia. Senhor da glória. Cerca a tua casa, Senhor, com tua casa de fogo, Pai. Envia o teu anjo, Senhor, com a espada de fogo, Pai. Ao redor da tua igreja, Senhor, repreende toda a fúria. Joga por terra, Pai, o que não é teu, o que não provém de ti. Peleja, Senhor, neste lugar, teu povo santo. Queima todo mal, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, vai queimando com teu fogo abrasador, Senhor. Todo mal, toda fúria, Senhor, em nome de Jesus, todo espírito enganador, Pai. Nós sendo repreendido pelo poder do sangue de Jesus, em nome de Jesus, Pai querido. Senhor da glória, a honra é tua, a honra é do Senhor, a glória é do Senhor, Pai querido. Em nome de Jesus, glórias a Deus. Aleluia.
Louvado seja Deus. Você que trouxe a tua oferta, o teu dízimo nesta noite, traga aqui na frente, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Santo é o Senhor. Glórias a Deus. Vamos louvar o 115, né? Para nós chegarmos na oferta, em nome de Jesus. Em seguida, estaremos recebendo o evangelista Evaldo, que está trazendo a palavra nesta noite, para tudo aquilo que o Espírito Santo de Deus colocar em seu coração nesta noite. Amém? Eu quero trabalhar para meu Senhor, levando a palavra com amor. Quero levantar e orar, preocupado quero estar e na minha do Senhor. Trabalhar e orar, na seara e na minha do Senhor. Meu desejo é orar, preocupado eu quero estar, sim, na minha do Senhor. Eu quero cada dia trabalhar, escravo do pecado libertar, conduzindo pra Jesus, assumir a nossa luz, sim, na minha do Senhor. Trabalhar é orar, na seara e na minha do Senhor. Meu desejo é orar, preocupado eu quero estar, sim, na minha do Senhor. Eu quero ser obreiro de valor, confiando no poder do Salvador. Se quiseres trabalhar, acharás naquele lugar, sim, na minha do Senhor. Trabalhar é orar, na seara e na vida do Senhor. Meu desejo é orar, preocupado eu quero estar, sim, na vida do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória, glória, glória a Deus. Estenda suas mãos para cá. Aleluia. Vamos apresentar as nossas ofertas ao Senhor. Aleluia. Querido Deus Pai, em nome do Senhor Jesus, teu Filho, Pai, nós apresentamos a Ti, levantamos ao nome do Senhor, riquíssimas ofertas da tua casa, Pai querido. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos nesta noite, que o Senhor venha para abençoar cada um que ofertou, Senhor, na tua casa. Senhor, em mandamento da tua palavra, para que haja mantimento, Senhor, na tua casa. Deus, que o Senhor venha abençoar cada um que ofertou, aqueles que não puderam ofertar. Senhor, que o Senhor venha abençoar de igual modo. O Senhor venha abrir a janela do céu, abençoa o teu povo, Pai, nesta noite. Abençoa a dispensa, abençoa os celeiros, abençoa a casa, abençoa a família, abençoa o trabalho de cada um, Senhor, em nome de Jesus, Pai. E tudo aquilo que nós devemos fazer para nos prosperar para a glória do nome. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Deus, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Vamos estar recebendo nesta noite, está compartilhando conosco nesta noite, o evangelista Evaldo. Aleluia, será apresentado nesta noite em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Pessoal dos irmãos, que a paz do Senhor, amém? Amém. Glória a Deus. Sempre dá um calorzinho no coração, uma mistura de coração, esse calor, um frio no coração quando a gente pega uma oportunidade dessa. Deus tem me permitido ir a muitos lugares, tenho ido em alguns lugares grandes, em alguns lugares diferentes, graças a Deus. Mas eu tenho um gosto especial quando eu estou aqui, quando eu estou em lugares pequenos. Há 2 dias atrás, fomos em um lugar na área de Mangaratiba, bem retirado também.
é muito parecido com aqui, no interior, perto de uma cachoeira, dentro do fundo a gente ouvia o barulho das águas da cachoeira, é um povo muito simples, muito ligado à oração, e fazia muito tempo que eu não via um ambiente como aquele, graças a Deus. Eu gosto das coisas simples. Tá? Eu quero estar convidando os irmãos para estarmos lendo a palavra de Deus em Salmo 107. Hoje eu quero falar um pouco, o que Deus me permitir, sobre tempestade, sobre ondas de ventos que se levantam contra a nossa vida. E muitas vezes a gente não pergunta por quê. Muitas vezes vemos legalidade, não perguntamos por quê. Mas antes eu quero apresentar minha vida no nome do Senhor. Quero Deus em nome de Jesus. Esse momento especial, dado pelo Teu Espírito Santo. Vem que o Teu Espírito Santo pairar sobre a minha vida e sobre a vida de cada um que está aqui, de cada um que vão estar tocando com envolvido nessa palavra, Deus, em nome de Jesus. Por isso, eu abro mão da minha sabedoria, eu abro mão do meu conhecimento e eu dou legalidade a Ti, Espírito Santo, para estar ministrando esse momento, para estar nos guiando naquilo que vamos falar, naquilo que vamos ouvir, naquilo que vamos guardar. Deus, em nome de Jesus, eu te peço perdão se eu errar em alguma palavra, mas que o Teu Espírito possa usar toda a boa palavra ao favor da salvação, ao favor do Evangelho. Quero declarar nesse momento que nós venhamos aqui restaurar nossas alianças contigo, Deus, em nome de Jesus. Toma nossas alianças contigo e restaura a nossa aliança, Deus, em nome de Jesus. Que em algum momento foi amassada, foi quebrada, foi perdido o brilho. Vem agora restaurar nossa aliança contigo, em nome de Jesus. Amém. Eu quero convidar os irmãos para estar lendo. Salmo 107 é uma poesia tremenda, uma poesia linda. O verso 17 em diante, nos diz assim: Os loucos foram afligidos por causa da sua transgressão e por causa da sua iniquidade. A sua alma aborreceu toda a comida e chegaram até as portas da morte. Então clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou das suas necessidades. Enviou a sua palavra, os sarou e os livrou da sua destruição. Louvem o Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. E ofereçam os sacrifícios de louvor e relatem as suas obras com regozijo. Os que descem ao mar em navios, ganhando a sua vida, ou em navios mercantes, nas grandes águas, esses veem as obras do Senhor e as suas maravilhas nas profundezas. Pois Ele manda e se levanta o vento tempestuoso, que eleva as ondas, sobem aos céus e descem ao abismo, e a sua alma se derrete em angústia. Andam e cambaleiam como ébrios, como bêbados, e toda a sua habilidade ou sabedoria nada vale. Então clama ao Senhor na sua angústia, e Ele os livra das suas aflições. Faz cessar a tormenta e acalma-se as ondas. Então se alegram porque se acalmaram. Assim os leva ao seu porto desejado. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas com os filhos dos homens. Amém. Glória a Deus. Podemos nos assentar. Glória a Deus. Meus irmãos, quero começar falando que muitas vezes se levantam nesse mar da vida, da nossa vida, se levantam tempestades, se levantam ventos e ondas se agitam na nossa frente. De maneira que o barco da nossa vida, às vezes, ele é tão atacado que parece que vamos naufragar. A palavra de Deus, no livro de Marcos, no livro de Mateus, nos relata um momento em que os apóstolos entraram no mar, pegaram seus barcos, e Jesus estava com eles. E, de repente, um momento, eles viram as ondas de maneira que estava tão grande, que passava por cima dos barcos, e eles temeram, e gritaram a Jesus, e falaram: Senhor, não nos vê que estamos a perecer? E eu quero dizer que
Para aqueles homens que estavam acostumados com o mar, para eles temerem, é porque a situação estava muito difícil. Muitas vezes as coisas começam a parecer que vão perder do nosso controle, que vai sair do nosso controle. E eu quero te dizer que muitas vezes, ainda que saia do controle do homem, não sai do controle de Deus. Ainda que as situações sejam difíceis, ainda que tenhamos dado legalidade, ainda que tenhamos errado, não sai do controle de Deus. Agora, vale a pena a gente pensar por que tal onda, que tal tempestade, estamos passando por tal tempestade, porque tal onda se levantou contra a nossa vida. E muitas vezes estamos fazendo a obra de Deus, o controle não está na nossa mão, e mesmo assim vem ondas. Mas muitas vezes, por causa dos nossos pecados, por causa da nossa falta de sabedoria, por causa da nossa falta de reverência, acabamos passando por uma tempestade. Temos como exemplo o profeta Jonas, que em algum momento ele recebeu uma ordem da parte de Deus. E ele resolveu fazer completamente diferente daquilo que era o projeto de Deus para a vida de Jonas. E agora Jonas, ele vai para um porto e tenta ir para um outro caminho, até que o Senhor manda, no verso 3 do livro de Jonas, no capítulo 1, mostra ali que então o Senhor manda e um vento se levanta. E então elevam-se as ondas. Então tem vento que se levanta muitas vezes na nossa vida. Porque houve a permissão de Deus, ou houve um decreto de Deus, houve uma ordem de Deus. Porque muitas vezes, se não se levantar um vento contra a nossa vida, nós como profeta, como homens de Deus, como servo de Deus, mesmo assim, vamos desobedecer e vamos cada vez mais longe daquilo que é projeto de Deus para a nossa vida. E Deus manda ali que Jonas se levante o vento sobre a vida de Jonas, sobre aquele barco, sobre aquela embarcação, de maneira que Jonas acabou tendo que refazer o seu percurso. Teve que mudar o seu percurso. Certa vez, iam em uma viagem missionária para o outro lado da banda do mar, e naquele momento ali, enquanto estavam ali, o mar se levantou o vento, e as ondas se levantaram. Só que do outro lado deles tinha uma missão. E muitas vezes estamos em um propósito de fazer alguma coisa para a obra de Deus. E naquele momento se levantam as coisas, começam a parecer que vão sair do controle. E naquele momento, como exemplo que temos aqui, eles viram para Jesus e falam: Senhor, socorre-nos, ajuda-nos, porque estamos quase a perecer. Existem momentos que nós, por mais que tenhamos experiência com Deus, por mais que tenhamos história com Deus, vamos precisar de Jesus, Jesus, socorre. Porque dessa vez parece que eu vou mudar. De novo, parece que eu vou mudar. E o Senhor Jesus está pronto para nos responder. E como diz aqui no início, na leitura que nós fizemos, os loucos, por causa da sua desobediência, eles sofrem. Porque eles desobedecem aquilo que é projeto de Deus para a vida deles. Eles buscam um caminho diferente. E aí o Senhor Deus manda e um vento se levanta. E agora, ele fala algo assim. Logo depois que nós vemos que Deus manda uma ordem. E depois do clamor daquela pessoa, daquele homem, nós vemos que Deus socorreu a pessoa, depois a pessoa incorre no erro novamente. Que agora Deus começa falando assim: olha, aqueles que descem nos navios mercantes, ou navegar nas grandes águas para os seus próprios sustentos, esses vêm a obra do Senhor. Isso é melhor do que o seminário, do que a sala de aula em seminário. Porque aqui nós temos uma aula prática, muitas vezes entramos no mar. O mar nos pega de surpresa. Uma onda nos pega de surpresa. E agora nós vemos o agir de Deus no profundo. Porque Deus manda, o vento se levanta. E agora nós cambaleamos como ébrios, grandes navios mercantes, cambaleiam como ébrios, como se estivessem bêbados. E aquilo tudo que ele sabia, muitas vezes, se perde todo efeito. E muitas vezes não adianta saber tudo. Eu lembro que uma certa vez, um pescador daqui da ilha, ele estava na área de Mangaratiba.
E enquanto estávamos fazendo culto atrás da determinada na barca, nós estávamos pregando sobre vento, sobre tempestade, e naquele momento estávamos orando para que Deus desse livramento daquelas ondas que se levantam. E justamente um daqueles parentes, tá, estava naquela área, e ele foi surpreendido de uma maneira inexplicável. O vento girou em volta dele, levantou as ondas, e depois a chuva caiu de maneira tão forte que eles não conseguiam ter noção de qual era o lado da costa, qual era o lado da praia e qual era o lado do alto mar. E teve um momento que ele simplesmente teve que parar o barco com todas aquelas pessoas ali, todas aquelas vidas na responsabilidade dele, e ele entregou o caminho dele na mão do Senhor. Interessante que nós estávamos sendo, naquele momento, impulsionados a estar orando por todas as pessoas que estavam sofrendo com ela. E quando veio o testemunho, nós ficamos perplexos de ter entendido o quanto que Deus agiu naquela forma. Mas eu quero dizer uma coisa tremenda, que existem ventos que a gente jamais gostaria de passar. No livro de Atos, no capítulo 28, mostra que Paulo passou por um vento chamado Euroaquilão. É aquele tipo de vento, aquela situação na vida que a gente nunca quer passar, que a gente nunca deseja passar. Mas não estava no controle de Paulo. Muitas vezes, o vivendo sobre a nossa vida, ele não está no nosso controle. E, novamente, por mais que as pessoas sejam desorganizadas, sem saber para onde nós temos que manter o nosso equilíbrio e levantar os nossos olhos para o Senhor e clamar ao Senhor para poder manter a nossa fé ainda no Senhor. Porque Paulo, por mais que não estava no controle dele, ele não tinha controle sobre aquela embarcação. Eram outros marinheiros e outros capitães que tinham naquele barco. E Paulo ele falou assim, olha, me foi revelado que nenhuma alma vai se perder. E realmente, como foi revelado naquele momento. Então, existe um momento que, por mais que estejamos debaixo de uma tempestade, é necessário nós buscarmos uma revelação da parte realmente de Deus, para saber como se importar. Se vai ter perda naquilo, se não vai ter perda naquilo. Muitas vezes são somente perdas materiais, mas temos de ter uma posição da parte de Deus. Mas uma coisa mais importante que eu quero nesse momento é lembrar vocês que no livro de Jó, capítulo 38, no verso 6 ou 7, desculpa, no verso 11, começa a fazer uma coisa tremenda sobre o vento. É um momento em que Jó, ele vira para Deus, ele conversa, mostra um diálogo para Deus, e de repente Deus toma a palavra novamente e fala assim, Jó, agora eu vou perguntar, e tu me responde se é que pode. Onde estavas tu quando eu formei a terra? Quando eu fiz a terra? Quando eu coloquei todas as medidas da terra? E quando dei todas as coisas de existência? E dei decretos? E onde estava tu quando eu tirei o mar do ventre que lhe deu a luz? E onde estava tu quando eu disse ao ventre, ei, até aqui está bom. Até essa medida de água está bom. E assim se encerrou a madre que deu luz ao mar. E agora, se referindo justamente às ondas, para que você entenda que até as ondas que vêm sobre a nossa vida, elas estão debaixo de uma ordenança de Deus. Que agora se referiram ao contexto do mar, Deus falando sobre o mar, e agora fala assim, olha, e quando eu disse, quando eu coloquei ferrolhos no mar, para que ele não fosse aqui, não passasse daqui, e dei ordem às ondas, dizendo assim às ondas, até que tu virás. Mar, até que tu virás, e não passarás. E aqui se quebrarão as tuas ondas empoladas, ou as tuas ondas impetuosas, ou as tuas ondas orgulhosas. Então, quando Deus fez o mar, ele deu ordem às ondas falando assim, olha, até aqui tu virás. Eu quero que você entenda que o dia que você estiver passando, ou se estiver passando por uma tempestade, tá? Você dê ordem contra as ondas, exigindo que ela não passe do limite em que Deus estabeleceu para ela. Porque até as ondas se levantam contra o teu barco, se levantam contra a tua vida, elas estão diante do mar.
determinação de Deus, e Deus já falou assim, onda, até que tu virás e não passarás. E as pessoas ficaram confusas quando em certo momento Jesus se levantou e falou assim, vento se acalma, mar aquietas. E o vento se acalmou e agora o mar ficou, como nós dizemos, um tapete, o mar se acalmou. E agora aqueles discípulos que andavam com Jesus, viram testemunhos com Jesus, e agora eles sem entenderem muito bem, eles perguntam assim, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Aleluia! Glória a Deus! Em João capítulo 38, mostrando que aquele que dá ordem ao mar, tá? Aquele que dá ordem ao mar, ele é revelado em João capítulo 1, quando fala assim, olha, no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, o verbo que se fez carne, ele já deu uma ordem sobre as ondas do mar, dizendo assim, olha, até que virás. E isso é uma comparação para a tua vida, para você entender que essas ondas que se levantam contra a tua vida, elas estão debaixo de uma palavra de Deus, dizendo que ela tem limite, ela não pode passar daquele limite. Por isso, em nome de Jesus, eu gostaria de se levantar nesse momento, que estamos colocando uma oração e ativando essa palavra aqui que está sobre a sua vida nesse momento. E até Deus, em nome de Jesus, aviva essa tua palavra sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. E até Deus, muitas vezes as ondas se levantam contra as nossas vidas. Mas eu quero declarar essas ondas, em nome de Jesus, aquietas. Em vez de se aquieta contra essas vidas, em nome de Jesus. Aquietai em nome de Jesus. E saber que eu sou Deus. Serei exaltado entre nações. Serei exaltado na terra. Sabe que tu és o Deus eterno, Deus, em nome de Jesus. Por isso, dá as tuas ordens, eu decreto sobre as nossas vidas, Deus, em nome de Jesus. Dá o meu decreto sobre as ondas que têm lutado contra essas vidas, em nome de Jesus. Para que certo momento e as ondas acalmem, em nome de Jesus. Deus, nos guia desse mar da vida, em nome de Jesus. E que através da nossa vida e da nossa experiência de vida, o seu nome seja louvado e reconhecido em nome de Jesus. Então, da oportunidade em nome de Jesus, glória a Deus. Aleluia. Aleluia, glórias a Deus. Que Deus continue abençoando o evangelista Paulo. Trouxe uma palavra abençoada para o nosso coração nesta noite, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Vamos orar. Não sei se pedidos, fotografias em nome de Jesus. Estenda suas mãos para cá. Glórias a Deus. Vamos apresentar essas vidas ao Senhor, em nome de Jesus. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, Pai, nós levantamos, Senhor, esse ser